Irmãos, a graça e a paz, estamos aqui em mais uma pastoral da quarentena. Queria meditar com vocês sobre a morte de Cristo nesse domingo que antecede a Páscoa e pensarmos nos desdobramentos práticos também para a contextualização nesse cenário em que estamos vivendo. O texto que eu quero partilhar se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim: E ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para nos mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Irmãos, é de suma importância pensarmos que o sacrifício de Jesus na cruz, ele tem efeitos práticos para o nosso cotidiano, como também efeitos práticos e concisos para a nossa eternidade. Muita gente pensa no sacrifício de Cristo como algo distante, como algo que serve tão somente para resolver o problema da eternidade e não consegue vislumbrar na sua vida diária os efeitos práticos do sacrifício de Jesus. Para a gente entender um pouquinho do que Paulo está tratando aqui, precisamos pensar que no mundo da época, o mundo com a influência da cultura greco-romana, eles não conseguiam compreender bem a ideia de ressurreição, que eu já falei aqui em alguns vídeos de devocionais atrás. A ideia de ressurreição era uma ideia cristã, então o cristianismo trazia uma mensagem com um teor e uma característica mais exclusiva, mostrando a perspectiva da ressurreição numa cultura greco-romana que não contemplava isso com os demais povos pagãos que viviam ao redor. Éfeso era uma cidade pagã, uma cidade que tinha mais ou menos 250 mil habitantes, um grande templo a uma divindade que os efésios cultuavam, chamada Diana dos Efésios, a Artemis. E então havia um grande fluxo de comércio, um grande fluxo portuário naquela cidade e toda uma perspectiva de influência pagã e pecaminosa. Uma comunidade cristã nasce ali e Paulo escreve essa carta que é chamada por muitos a Carta Pérola de Paulo, para poder instruir os crentes de Éfeso sobre algumas verdades do cristianismo que contrapontuam ou que estão opostas àquilo que o paganismo presente naquela cultura tentava trazer. A gente tem que levar em consideração que no primeiro século, nesse período, o próprio Novo Testamento está sendo construído, está sendo formado. Então a igreja ela nasce debaixo da tradição daquilo que os apóstolos e os discípulos de Jesus aprenderam do próprio Cristo por tradição oral e daquilo que eles aprenderam no Antigo Testamento. Então a construção doutrinária do Novo Testamento está sendo ainda formatada e Paulo tinha muita preocupação dos novos crentes, principalmente os gentios, os não-judeus, que eles pudessem se perder dentro da perspectiva de sincretizar a fé cristã, de misturar a fé cristã com elementos pagãos. Então havia uma mensagem contracultural na pregação de Paulo.
E Paulo, ele deixa claro para a gente alguns aspectos interessantes para a gente pensar. Por exemplo, a morte de Jesus na cruz, ela nos deu a salvação, e ao nos dar a salvação, ela trouxe 3 resultados, que são visíveis no Novo Testamento. Nos deu a reconciliação com Deus, nos deu a libertação da escravidão do pecado, e nos deu a restauração dos relacionamentos, tanto do relacionamento vertical com Deus, quanto do relacionamento horizontalizado com o próximo. Hoje eu queria pensar e meditar com os irmãos sobre o primeiro nível aí, o primeiro resultado, que é a reconciliação com Deus. Aqui em Efésios, capítulo 2, Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, e por estarmos mortos nos nossos pecados e delitos, Deus nos deu vida em Cristo. Através do que Jesus fez, através da obra de Cristo, dos méritos de Cristo e não dos nossos próprios méritos, nós temos vida. O pecado ele provocou separação, a crucifixão de Cristo trouxe reconciliação. O pecado produziu inimizade, a cruz nos trouxe paz. Construiu uma ponte entre nós e Deus novamente, é o religare do latim. O pecado quebrou a comunhão, a cruz a restaurou. A Bíblia diz, o próprio Paulo, em Romanos 6,23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nós precisamos olhar para a cruz de Cristo e perceber a centralidade dela na mensagem cristã. Existe uma importância imensa da cruz, que nós precisamos verificar isso na mensagem dos evangelhos, na mensagem dos escritos paulinos e na mensagem também das outras cartas e epístolas, como de Pedro, Hebreus e etc. É na cruz que temos os nossos pecados redimidos. Não há cristianismo sem cruz. O significado da cruz mostra o caminho que devemos prosseguir. O apóstolo Pedro, na primeira epístola petrina, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 21, ele vai dizer: para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. É interessante que a ideia grega de discipulado é uma ideia de andar em linha reta, de seguir os passos do Mestre. Então, a morte de Cristo, a cruz de Cristo, exemplifica uma vida de discipulado, de seguir os passos de Jesus. Se nós desejamos ser mestres no amor cristão, nós precisamos viver, devemos viver de acordo com o modelo deixado por Jesus. Cristo carregou nossos pecados na cruz e na mesma primeira epístola petrina, capítulo 2, versículo 24, Pedro vai dizer: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Queridos, Jesus assumiu o nosso lugar. A cura através das feridas de Jesus. A vida através da morte de Jesus. A perdão através da dor de Jesus. E através do sofrimento de Jesus, nós temos a graça de Deus também reverberada na nossa forma de viver, porque sem Cristo não existe um estágio de vida na perspectiva paulina. Estávamos mortos em pecados e delitos, em rebelião contra Deus, em iniquidades. Mas a Bíblia diz que só em Cristo o nosso estado de vida é restaurado. Só em Cristo nós temos vida, só em Cristo nós temos uma perspectiva clara da existência. Então, precisamos orar de maneira concisa e compreender nas questões práticas da vida que a cruz de Cristo, ela traz a convicção de que os nossos pecados já foram perdoados, porque não foi obra nossa a salvação, foi obra de Deus, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém ache que salvação é um aspecto meritocrático. Salvação, ela é um aspecto que está embasado plenamente nas obras ou na obra perfeita de Jesus Cristo na cruz. Não há mais necessidade de sacrifício. Hoje, debaixo desse cenário de fake news que permeia as redes sociais, nós temos visto na igreja brasileira, em muitas alas dela, um movimento de conclamação para oração, para quebrantamento, para jejum, e até colocando de maneira descabida a imagem do presidente nesse cenário.
Primeiro, que o nosso entendimento bíblico sobre isso é que qualquer tipo de engajamento na vida de oração e de arrependimento de pecado, ele deve partir da igreja, esse tipo de convocação, até porque o Estado é laico e nós entendemos que o Estado tem um papel dele na esfera dele e a igreja tem um papel dela na sociedade, na esfera dela, para contribuir com o bem comum da sociedade. Então, a gente percebe que as pessoas confundem a questão daquilo que é óbvio se viver na vida cristã por conta do momento e do cenário que estão vivendo, tentando fazer ou praticar disciplinas espirituais para trazer resposta às suas necessidades ou aos seus conflitos e dores pessoais. Irmãos, como eu falei nessa semana, não existe nenhum problema em praticarmos as disciplinas espirituais. Mas a gente tem que praticar isso de uma forma bíblica, pela motivação correta, sabendo que nenhum ato, nenhum sacrifício, nenhuma obra, nada do que façamos vai fazer com que Deus nos ame mais e fará com que Deus faça alguma coisa simplesmente para saciar o capricho das nossas necessidades ou dos nossos interesses pessoais. Tudo que nós vamos fazer é para ter um coração mais rendido, mais quebrantado, mais consciente da nossa humanidade, da nossa condição de pecadores diante de Deus e clamando a misericórdia e a graça de Deus sobre o mundo no qual vivemos, para que haja arrependimento e salvação nos quatro cantos da terra. Então, a gente não pode esquecer a real razão de estarmos aqui, a real razão da morte de Jesus e principalmente a real razão da ressurreição de Cristo. É por causa da sua ressurreição, do triunfar dele sobre a morte, que a vida que foi gerada em nós por seu sacrifício, ela é autenticada e podemos ter uma perspectiva de eternidade, de um reino consumado que gerará um corpo glorificado, que estará na presença do Cristo, celebrando a glória de Deus, dessa existência aqui até lá, naquele momento, naquele cenário glorioso, declarando a sua santidade sobre o universo e declarando que Ele é santo, santo, santo para todo sempre. Então, que não esqueçamos dessas coisas, que não deixemos nos levar pelos ventos de doutrina ou pelas vozes que se proliferam, muitas vezes até com motivações sinceras, mas tentando fazer o que é certo pelas motivações erradas ou da forma errada. Então que façamos isso para a glória de Deus e oremos. Senhor, nos guia debaixo da Tua palavra e da Tua verdade, que o Teu nome seja glorificado em tudo que estamos fazendo, produzindo para a Tua glória no mundo. Que o Senhor seja celebrado nisso e que o Senhor guie a Tua igreja para reconhecer que o sacrifício perfeito de Jesus nos colocou no mundo para fazer reverberar a mensagem de Cristo nos quatro cantos do planeta, trazendo, ó Deus, graça e salvação. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria também convidá-los em amor a participar, a contribuir, se você assim desejar, daquilo que a igreja precisa promover e também tem como responsabilidades nesse tempo de quarentena. Tudo é difícil para todo mundo, mas está aí a conta passando aí no vídeo da igreja. Sinta-se à vontade para participar e ajudar realmente a sinalizarmos de forma visível a igreja visível no mundo. Que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Não esqueça de curtir, de se inscrever no canal e ajudar esse canal a crescer e a proliferarmos a mensagem do Evangelho pela rede. Que Deus abençoe.